voltando então com o segundo bloco do nosso programa e hoje falando de uma civilização realmente impressionante, que é a civilização da Inglaterra, da Grã-Bretanha, que tem uma participação em todos os continentes através das suas colônias, tá? Isso deu um impulso enorme às conquistas da Inglaterra, porque todo esse arsenal que foi montado, ele foi realmente conquistando outros continentes e até outras regiões dos 5 continentes. Controlava parte da Índia, da África, América do Norte, que atingiram, olha só, 36 milhões de quilômetros quadrados. Você lembra da Rússia, né? 17, aí já 36, praticamente o dobro do tamanho da Rússia, era justamente o que controlava, né? E ainda controla, não todo esse contingente, mas muito grande dentro do planeta todo, né? A civilização inglesa. Em 1558, depois de Cristo, assume o trono, né? Aqui aparece ela, tá vendo? Nós falamos dela lá atrás. Elizabeth I, 1533 a 1603, que era a filha justamente do Henrique com a Ana Bolena. Ela tinha 25 anos de idade e se cercou de muitos assessores experientes e realmente construiu um império que deu à Inglaterra, né, a condição de potência. Então aqui nós temos hoje a rainha Elizabeth, só que a rainha que nós temos até hoje, ela é Elizabeth II. Aí nós temos Elizabeth I, tá? Que é da dinastia ainda Tudor lá atrás, porque a Inglaterra teve vários tipos de dinastias, lá tem várias, eles chamam de casa, né? Então, se você pesquisar, você vai ver. Então, aí Elizabeth I realmente deu um impulso, porque ela se cercou de pessoas realmente muito experientes na época, ingleses, e levou a Inglaterra realmente ao pico, ao auge do seu desenvolvimento, da sua civilização, tá? Surge em 1760 depois de Cristo, Jorge III, né? Aqui já é um outro, o louco. 1738 a 1820, que em 1800 assume o Reino Unido, que era formado pela Inglaterra e a Irlanda. Londres atinge 1 milhão de habitantes, tá? Então, 1800, olha só, Londres já tinha 1 milhão de habitantes e já tinha também outras cidades no mundo, que nós vamos falar no terceiro bloco, dessas cidades, né, do tamanho dessa cidade. Existia uma cidade que era Pequim, Tóquio, que também já tinha uma população de 1 milhão, tá? Em 1776, depois de Cristo, né, teve uma derrota desmoralizante. Com o quê? Foi justamente a independência dos Estados Unidos, que tinha um exército realmente muito inferior, e os Estados Unidos conseguiam sua independência. Então, para o britânico, realmente foi uma derrota humilhante, através lá da Batalha de York, né, que os americanos, no caso, tiveram sua independência. Em 1804, outra grande ameaça, pois o imperador francês Napoleão Bonaparte, né, que havia invadido vários países da Europa, mas aí a marinha, né, da Grã-Bretanha, que era realmente muito forte, aniquilou junto tanto Napoleão como também as forças da Espanha, mostrando a sua grande supremacia naval. Então aí realmente a Inglaterra se impôs perante o mundo através da sua força naval, tá? Em 1815, o rei Jorge III, já muito debilitado, viu o francês Napoleão Bonaparte ser derrotado na batalha épica de Waterloo, que foi lá na Bélgica, pelos ingleses. Quem realmente ganhou essa batalha foram aí os franceses, e realmente foi a derrocada aí de Napoleão Bonaparte, tá? O Império Inglês conquistaria o domínio global através da Revolução Industrial, transformando-se em um titã em descobertas tecnológicas e abundância de riquezas, gerada em todas as suas colônias, pelos 5 continentes. Então aqui a famosa Revolução Industrial começou, tá? Com um período de muita criatividade humana, com máquinas, engenharia, arquitetura e outros segmentos, realmente a Inglaterra deu um salto de qualidade impressionante, tá? Todas as outras civilizações do planeta construíram os impérios, né, com as mãos. E os britânicos construíram o seu com as máquinas, que se espalhou para todo o mundo. Então aqui realmente é uma época muito próspera, que é a primeira revolução industrial que ocorreu na Inglaterra, através de várias invenções que deram impulso realmente a um império, a civilização inglesa, tá? Através do quê? Através de uma grande invenção, a invenção da máquina a vapor, tá?
por James Watt em 1782, e 40 anos depois, o seu filho Robert Watt desenvolveu a locomotiva a vapor sobre trilhos. Olha só que coisa revolucionária, que revolucionou realmente todo o território, né, inglês, e deu uma expansão realmente insuperável para a Inglaterra. Por quê? Naquela época não existia uma forma de se transportar toda a riqueza de um país. Olha só que coisa fantástica, que inclusive depois, nessa época, o próprio Barão de Mauá, que nós vamos falar do Barão de Mauá mais para frente quando falar do Brasil, foi trazendo toda essa tecnologia aqui para o Brasil, tá? Em 1833, com o empreendedor Brunel, 1808 a 59, ele investiu na construção de uma malha ferroviária pelo país, criando para o mundo um sistema de túnel que não existia, tá? Utilizando explosivos na transposição de montanhas. E nascia aí realmente uma grande companhia inglesa, né? Que se tornou muito conhecida no mundo inteiro, né? A Railway, realmente uma companhia grandiosa, a Western Railway, e que, através realmente do seu crescimento, deu um impulso a toda a economia, não só lá na Inglaterra, como em outros locais e colônias que a Inglaterra tinha, tá? E em 1834, né, no Palácio de Westminster, no centro de Londres, ele é totalmente destruído, tá? Então aqui a gente vai deixar para dar esse subsídio no segundo bloco, que nós vamos fazer um pequeno intervalo, porque hoje nós estamos falando realmente de uma grande civilização, que é a civilização inglesa. É só um minutinho e nós já voltamos.